Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje eu trouxe para vocês um projeto. Esse projeto tem várias frutas e a nossa aula de hoje vai ser das bananas, mas depois eu vou trazer para vocês a goiaba fechada, a goiaba aberta, o mamão fechado e o mamão aberto, ok? Então, acho que vocês já sabem que eu não gosto de enrolar muito para começar a aula. Vamos direto ao que interessa, né? Vamos começar a nossa pintura. Primeiro, nesse trabalho aqui, eu deixei essas duas bananas sem pintar, porque elas vão ser pintadas de forma diferente por causa da luz e sombra, a posição que elas estão. Então, essa aqui tá mais por baixo, ela vai ser um pouco mais escura, e essa aqui um pouquinho mais clara. Para esse trabalho, eu tô usando o amarelo gema, o amarelo ouro, o amarelo limão, o branco e o caramelo. E vou usar também o verde folha e o verde musgo, ok? Mas esses é depois. Um pouquinho do preto e um pouquinho do sépia. Essas cores vêm depois. A princípio são os tons de amarelo. Então, essa que tá por baixo, eu falei com vocês que ela vai ser mais escura. A nossa sombra nesse trabalho, eu coloquei a sombra em sentido pelo lado de cá, né? Vem que aqui tem o branco e aqui elas estão mais escuras. Então, vamos continuar na mesma direção aqui com luz e sombra. Então, eu vou pegar o amarelo limão, o amarelo ouro e o amarelo gema. Vou deixar minhas tintas pra cá, porque quem acompanha minhas aulas já sabe que daqui a pouquinho, provavelmente a minha gata vem e pula aqui em cima. Né? Faz parte, a gente que grava em casa não tem jeito. Então, vou colocar aqui, olha. Aqui, no caso, vai ser mais a sombra e a luz vai incidir nessa parte aqui, porque ela está por baixo. Então, eu vou começar aqui com o amarelo gema, nessa parte aqui. Deixa eu só ver se minha mão não tá ficando na frente. Eu tô com um problema sério de conseguir arrumar aqui o local da câmera para poder minha mão não ficar na frente, mas não tá não. Então, eu vou pintar toda essa parte aqui, até a metade dela, com o amarelo gema. Tá, então eu vou determinar a banana, normalmente ela tem essa divisão, e aí a gente determina aqui o meio com amarelo gema. Aqui eu vou colocar um pouquinho de amarelo limão e vou colocar por cima mesmo. Do lado de cá, aqui eu vou colocar o amarelo ouro e o amarelo limão. Antes de começar a pintar, eu esqueci de falar com vocês. Olha, vocês percebam que eu já fiz as marquinhas na banana, porque a hora que eu for passando a tinta por cima, essas marquinhas já vão definindo e depois eu só intensifico elas. E eu fiz com o sépia, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar o amarelo limão e nessa hora a gente precisa misturar bem uma cor na outra pra não ficar marcas. Nessa pontinha, onde vai ser o verde, eu já vou deixar sem tinta, tá? Eu não vou colocar o amarelo, não. Então, ó, eu vou preenchendo. E daqui pra cima eu vou colocar o amarelo gema também. A banana é a fruta mais fácil de pintar que eu acho. Ela é muito simples, não tem muitos detalhes, a gente não tem... É só seguir o movimento, né, com o pincel. Esse é o único segredo. Eu sempre gosto de fazer o movimento já conforme eu vou depositando a tinta, porque já vai dando o formato da fruta. Agora eu vou vir com o caramelo, que eu vou fazer as sombras.
Então, deixa eu só pegar um outro pincel, um pouquinho menor. Ó, eu vou, tiro o excesso, coloco o caramelo, tiro o excesso aqui no meu pratinho, tá? E aqui eu vou marcar nessa parte aqui de baixo. Vou terminar. E é bem pouquinho caramelo, tá? E aí eu venho esfumando ele. Se eu achar ainda que ficou muito, eu volto com o amarelo gema aqui, ó. Aqui eu achei que ficou muito, ó. E tiro um pouquinho desse excesso, que eu não quero muito marcado, pelo menos não por agora. Depois eu posso até intensificar um pouquinho. E com o branco, eu vou clarear um pouquinho, vou lavar meu pincel. Eu vou clarear um pouquinho aqui, ó, esse amarelo limão e toda essa parte aqui, ó, essa divisão. Mas eu coloquei só um pouquinho de branco, tá? Nada de exagerar no branco nessa hora, não. Depois a gente vem intensificando. É melhor colocar menos do que colocar mais. Quando a gente coloca mais, é mais difícil de tirar. Então, meu conselho é, sempre vão colocando as tintas aos pouquinhos. E lembrando para vocês que tem o nosso canal no Telegram. Aqui eu tô colocando um pouquinho do caramelo para poder fazer um início da sombra aqui, mas depois eu vou vir com sépia. Nós temos o canal no Telegram, onde eu deixo os riscos para vocês, vai ficar aqui no link aqui embaixo. Então, quem quiser continuar acompanhando os nossos trabalhos, eu sempre coloco lá o guia de cores e o risco. Nessa parte aqui, ó, também vou colocar um pouquinho do caramelo. Gente, mas é bem pouquinho, olha. Eu achei que tava muito, eu fui ali, limpei o meu pincel. E agora eu venho só esfumando, ó, com o pincel sujo. E seguindo aqui o movimento dessa banana, tá? Porque a gente tá fazendo a sombra dessa banana aqui. Mais aqui, e depois provavelmente eu vou escurecer mais isso aqui. Lavei o pincel, que eu tô achando que aqui ainda tá muito escuro, então eu vou colocar só um pouquinho aqui, ó, do amarelo limão. Porque como tá incidindo a luz do lado de cá, nesse pedacinho aqui, ela também vai ter um pouquinho de luz. Vou colocar um pouquinho mais. E esfrego bem para uma tinta misturar na outra e não ficar divisão entre elas. E praticamente tá pronta a banana, né? Ela é uma fruta muito simples. Agora eu venho aqui com... Deixa eu só tampar um pouquinho essas tintas aqui. Eu fico sempre morrendo de medo que amarre e pule. Então, tampando aqui. Agora eu vou vir com o amarelo... Com o verde musgo e o verde folha. Primeiro, deixa eu pegar um outro pincel menor, porque ali é pequenininho, então a gente vai precisar de um pincelzinho menor. Deixa eu só eu achar onde eu coloquei. Acho que esse aqui dá. Ó, então eu vou colocar o verde folha, o verde musgo primeiro. Aqui vai ser preto e sépia. Então eu também vou respeitar ali, eu não vou
colocar o verde não, tá? Depositei o verde musgo. Agora eu venho com um pouquinho do verde folha por cima dele. E aí, olha, vocês notem que eu tô puxando bem pouquinho, mas eu não tô entrando muito lá no amarelo, porque esse verde dessa banana é só nessa pontinha mesmo. Então, eu coloquei o verde daqui pra lá, agora eu vou vir com o amarelo ouro e vou fazer o movimento ao contrário. Eu vou colocar amarelo daqui pra cá, porque eu quero que esse amarelo misture um pouco nesse verde aqui. Vocês veem que eu tô aqui, olha, tirando o excesso. Quando eu vejo que tem muita tinta, eu vou aqui no meu pratinho e tiro o excesso. Olha, então eu tô vindo agora daqui pra cá, ó. E não tem problema puxar um pouquinho do verde pra cima não, tá? E tá pronto aqui também. É só isso. Então tá aqui os verdes. E vamos agora com o sépia e com o preto para fazer essa pontinha aqui. Primeiro eu venho com o sépia. Nessa hora que eu gosto de fazer com o filete. Um pincel fininho. Eu prefiro em lugares menorzinhos assim, que aí eu sei que eu não vou ultrapassar o limite. E isso aqui a gente não precisa deixar muito certinho não, tá? Ele é todo desencontrado mesmo. E agora com o preto, um pouquinho do preto, eu vou fazendo essa beiradinha aqui. Vocês veem que eu tô fazendo pequenas batidinhas. Eu faço em toda a beirada, só para dar um pouquinho de profundidade nessa outra parte aqui. E aqui, um pouquinho do branco. Ó, esses aqui que eu tinha feito, o branco até sumiu, ó. Então, eu posso colocar um pouquinho mais aqui, ó. Que a tendência do branco é ele sumir mesmo, certo? Nessa partezinha aqui, como eu tô fazendo um risco, um trabalho mais realista, então a gente tem que tomar bastante cuidado de não deixar buracos no nosso trabalho. Então, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas aqui eu tô percebendo, olha, que tá faltando um pouquinho de tinta. Então, eu usei para o meu fundo o terra queimada. Então, eu pego terra queimada com o pincel fininho, eu vou completar esse aqui. E aqui também, ó. Que é para essa banana, ela ficar bem definida no trabalho. Tá? Então, vocês sempre evitem de deixar espaços do tecido aparecendo. Eu não gosto, eu sou chata com isso. Eu acho que a gente tem que tampar todos os buraquinhos. Então, vamos lá. Vamos agora a próxima banana. Nessa aqui, deixa eu ver o certo. As cores são as mesmas, tá? E aí, deixa eu só lá pegar o meu pincel aqui que tá na água, lavar ele. Essa eu vou fazer ao contrário, eu não vou colocar a parte de luz pra cá, a parte de luz vai ficar aqui porque ela tá por cima de todas. Então, aqui eu venho com amarelo limão, já fiz também as manchinhas que eu queria nela. Essas manchinhas são aleatórias, é do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem pegar uma gravura de uma banana comum ou a própria fruta e observar, e quiser copiar as manchinhas dela, às vezes é assim que eu faço. E agora eu tô vindo com amarelo ouro aqui, ó.
E eu vou vir com ele até aqui em cima. Tomando cuidado de misturar bem uma com a outra. E a mesma coisa, eu vou só até a metade. Só que essa banana, ela tá meio deitada, então a metade dela, ó, é até aqui. Então, esfrego bem. Olha, vejam que não tem separação entre uma cor e outra. E aqui eu vou colocar o amarelo gema. O amarelo ouro e o amarelo gema, eles são bem parecidos, mas o gema é um pouquinho mais escuro. E nessa hora aqui faz diferença. Agora o amarelo ouro. Eu não vou preencher todo com amarelo gema, porque senão ela fica muito escura. E eu não gosto. Mas como eu quero fazer uma divisão aqui no meio, naquela parte ali de cima, eu ponho o amarelo gema. E vamos respeitar aqui a partezinha do verde. E agora, com o caramelo, nós vamos fazer ao contrário a sombra, ó. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu só limpar aqui o pincel, que tem muito caramelo. Aqui eu vou escurecer um pouquinho também, porque tá embaixo da folha. E vou esfregando, que é pra esse caramelo sumir aqui no amarelo. Aqui também eu vou colocar um pouquinho do caramelo. E não vou trazer até o final, não. Mas esse sombreamento com caramelo é a gosto de vocês, tá? Eu sempre falo, a pintura vai pegando a nossa característica, a característica do artista, né? Porque isso é uma arte e o meu gosto não é igual ao gosto de vocês. Então, ousem, e é legal vocês acompanharem o meu trabalho para terem um parâmetro na hora de pintar, mas criem, tá certo? Então vamos lá, agora é a hora do verde, tampando. Pessoal, vocês sempre tenham paciência comigo tampando as tintas, porque eu vou fazer isso sempre. Primeiro, para não secar demais a tinta, quanto mais a gente deixa a tinta aberta, mais ela resseca. E por causa da gata, né, que ela é impossível, ela surge do nada e vem. Então, para não acontecer acidentes. Aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui. O verde musgo. E aí eu tô deixando ele todo desencontrado, porque isso aqui não é certinho. E agora eu limpo só o meu pincel, o verde folha. Lavo. E venho com amarelo ouro, fazendo o movimento ao contrário. Agora daqui pra cá. E prontinho. A partezinha da pontinha dela, né, da banana. Com o pincel fininho eu venho, como eu disse, nada muito certinho. Peguem a fruta, sempre que vocês forem pintar a fruta,
Peguem a fruta, olhem ela como ela é. Porque aí na hora de pintar facilita. E o preto. Somente nas beiradinhas. E nessa hora aqui também, vocês não precisam fazer todas iguais. Eu nem vou fazer a volta toda nessa aqui. Porque as frutas não são iguais, né? Opa, caiu aqui. Ainda bem que tava fechado. Agora com o branco. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Só pra dar uma iluminadinha. E vou voltar agora nas duas bananas. Tô secando, tô lavando e secando aqui o pincel com o branco. Olha, eu coloco o branco aqui, tiro todo o excesso e aqui eu vou clarear mais, ó. Agora eu vou deixar uma luz mais intensa aonde eu quero. E aqui também, olha, eu vou colocar o branco. Aqui também posso pôr um pouco. E provavelmente depois eu vou ter que voltar e retocar esse branco que vai sumir, tá? Mas a gente já deixa ele um pouquinho mais marcado. E não faço toda essa parte não, olha. Vocês veem que eu fiz aqui e aqui, tá? As manchinhas. Essas manchinhas que eu já tinha feito antes. Agora nós vamos dar uma melhorada nelas. Olha, eu já tinha feito elas com o sépia. Então agora eu venho com o pincel fininho e com o preto. Em alguns locaizinhos só, olha, não é nela toda. Eu vou colocar um pouquinho do preto. Olha, são só uns pontinhos que eu tô colocando, ó. E só nesses maiores, esses menorzinhos eu não vou nem mexer neles. Só para realçar um pouquinho. Nesse aqui também eu vou fazer, olha, que eu ainda não tinha feito. E aí, se vocês quiserem, podem colocar mais pintinhas também, tá? Ó, tipo aqui eu não tenho nada, posso colocar uma. Aí vai também do gosto de vocês. Aqui, ó, essa partezinha aqui que ficou sem nada, eu vou colocar umas pintinhas aqui. A gente pode pôr pintinha e pode fazer uma mancha igual essa aqui. Essa mancha, como que a gente faz? A gente pega um pincel mais molinho, deixa só eu achar o meu aqui, que tem um que eu gosto muito dele. Porque a cerda dele, olha, ela é bem molinha. Então, esse é o 815 número 0. O engraçado é que eu ainda não consegui achar um outro que a cerda seja tão molinha dessa série. Mas esse aqui eu dei sorte. Então, olha, eu ponho um pouquinho do sépia, tiro todo o excesso. E aí eu venho, ó, esfregando bem de levinho por cima. Aleatório. E aí a gente consegue fazer aquelas manchas ali. Aqui, ó, vou fazer uma outra aqui pra vocês verem, ó. Tá? Pode vir com batidinhas ou pode vir arrastando mesmo o pincel e fazendo as manchinhas. E é assim que a gente pinta a banana. Era a aula de hoje que eu tinha para passar para vocês. Vou colocar aqui, ó, vou escurecer um pouquinho com o sépia aqui e nessa aqui.
Falta agora só a sombra, eu intensificar a sombra de uma para outra. Então, deixa eu pegar aqui um outro pincel aqui, limpo e pequeno. E eu vou fazer a sombra nessa aqui e nessa. Mas assim, a aula de hoje era essa, né, que eu queria trazer para vocês. As próximas eu vou trazer as outras frutas, então deem um like aí se gostaram da aula. Se inscrevam no canal para vocês conseguirem acompanhar as próximas aulas, tá bom? Então, aqui, olha, tem uma sombra, tô fazendo com sépia. E tem uma coisinha aqui que eu vou arrumar um pouco melhor. Eu sou muito enjoada para acabamento. Olha, aqui eu ainda tô vendo um pedacinho do risco. Então, eu vou vir com um pouquinho mais de amarelo ouro, olha, para tampar. E é isso. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo e até lá!